Isso é uma coisa que tu não vê em outro colégio, cara. Tu não vê em outro colégio o aluno sem ele, não é só ele. Volta e meia aparecem os caras aí que já fizeram terceirão com a gente há 2, 3 anos, voltam para contar como é que tá, voltam para mostrar que de fato a base do colégio é ótima e que se... Não, de repente no vestibular, de repente ele tenha tentado, mas ele não era um aluno dedicado, um aluno bem legal. E o que ele falou também é interessante, né, cara? Tu vê o seguinte, ó, no terceirão, via de regra, nós temos no nosso terceirão 3 alunos que realmente querem. E aparecem na assistência e tocam ficha. E esse eu boto minhas 2 mãos no fogo que vão passar. Tenho certeza que vão passar em qualquer vestibular que tentarem. Agora, quando tu vai para um colégio bem maior, na sala que tem muito mais gente, aqueles 3 se transformam em 30. Tem 30 que estão estudando para valer. Tu olhando aquilo, talvez tu te estimule mais, porra, não é só 3, tem 30 cara, querendo me arrebentar. Aí tu, naquele clima, talvez tu estimule um pouco mais. Agora, tem que pensar, né? Será que numa sala com 100 ou 90 pessoas eu tenho a mesma qualidade de atenção do que numa sala com 20, 30 pessoas? Esse é o detalhe, né? Aí também, mais uma vez, a maturidade entra na jogada. Que numa sala de 90, se tu quiser baixar a cabeça e dormir toda a aula, o cara nunca vai, acorda aí, certo? Enquanto aqui, obviamente, né, a própria coordenação já nos estimula a ficar cutucando, e eu já avisei a vocês que cada cochilada, cada dormidinha, o cara perde um pontinho na aula, para ficar mais pessoal. Outra, eu conheço vocês pelo nome. Numa sala de 90 eu não tenho como conhecer, eu também dou aula na sala de 90, e não tem como saber o nome da pessoa. Então o tratamento fica totalmente diferenciado, né? Certo? Enquanto num tu conhece teu professor, tu chega no corredor e faz uma pergunta, né, e cumprimenta o cara, em outro lugar eu nem falo com o professor, nunca nem trocou um oi com o cara, né? Porque tu senta lá, o cara passa sempre correndo de uma aula para outra, e aí não tem essa interação gostosa que tem aqui no Santa Catarina. Por isso, pensem com carinho, pensem com carinho. Galerinha, olha só, o negócio é o seguinte, se eu faço uma força na cadeira, a cadeira faz força em mim, quem ganha? Na verdade, a força que eu faço na cadeira é igual à força que a cadeira faz em mim. A impressão que dá é que eu ganho da cadeira é no caso que existem outras forças que não dão conta de equilibrar a força que eu estou fazendo. Agora o aluno pode perguntar, professor, se a força que tu faz na cadeira é igual à força que a cadeira faz em ti, a resultante não tinha que ser 0, não tinha que ficar parado? Né? Essa é a ideia, né? O aluno às vezes pensa isso. Se ação e reação existisse, professor, eu faço força na mesa, a mesa faz força em mim, elas são iguais, se anulam, e aí eu não posso empurrar a cadeira, a mesa ou as coisas. Amigo, se eu faço uma força na cadeira, essa força está atuando na superfície da cadeira. Quando a cadeira encosta em mim e faz uma força na minha mão, essa força atua na minha mão. Será que forças atuando em corpos diferentes podem se anular? Não. Vamos fazer um teste. Eu vou empurrar a cadeira com 10 newtons para a direita e o apagador com 10 newtons para a esquerda. Vamos ver se eles vão se anular. Anulou? Não. É só que faltava uma força que atua num corpo anular a força que atua no outro, né? Agora, se eu empurro a cadeira com 10 newtons e com 10 newtons na própria cadeira, a resultante é 0, né? Se eu pego o apagador, faço 1000 newtons para lá e 1000 newtons para lá ao mesmo tempo, se anula? Se anula porque está atuando no mesmo. Agora, quando eu faço isso, por que não anula? Eu empurro a cadeira, a força atua nela. A cadeira empurra a minha mão, a força atua na minha mão. Como é que uma força atuando lá e outra aqui vão se anular? São corpos diferentes. Não faz sentido, né? Então, cuidado. É muito comum o aluno entrar na viagem de que ação e reação se anulam, porque tem o mesmo modo, a mesma direção e sentidos, mas forças para se anular tem que atuar no mesmo, e ação e reação sempre atuam em corpos. Pronto. Agora as coisas estão começando a se encaixar. Naquele caso ali que você empurrou o apagador e a cadeira, se tivesse um atrito muito grande entre o apagador e a cadeira, anularia uma outra? Só que aí as forças que estão se anulando não é ação e reação. Muito bonita a tua pergunta, seu Vinícius. Vamos explorar a ideia do amigo. Olha só que bacana a ideia do amigo. Eu fiz assim, né? Certo? E aí o amigo percebeu, mas espera aí.
aí, se eu passar uma super cola entre os dois e colasse os dois, ou se o atrito fosse brutal a ponto de o atrito conseguir não fazer deslizar, aí nessa hora, tu concorda que apagador e cadeira estão atuando como o mesmo corpo? Sim. Aí ação e reação não vão se anular, porque estão atuando no mesmo... Ação e reação não se anulam, porque não é a ação e reação, não é a ação que está anulando a reação. Olha só, quando eu empurro a cadeira, a força de ação está na cadeira, a de reação está na minha mão. Concorda comigo? Quando eu empurro a cadeira com essa mão, a ação está na cadeira e a reação está na minha mão. Ou seja, essas não se anulam, nem essas se anulam. O que está anulando? A ação dessa mão está anulando a ação dessa. Então não é ação e reação que está se anulando. Concorda comigo? Ou seja, as forças podem se anular, só que nunca serão ação, porque ação e reação obrigatoriamente atuam em corpos. Isso é fundamental para a terceira lei de Newton. Beleza? Olha, depois tu começa, ó, cada vez que eu bato com mais força no quadro, ele sentiria mais e eu senti mais. Quanto mais pressão eu colocava na mão, maior a força contrária. Faz sentido, não faz? Faz todo sentido. Se tu é delicado com alguém, toca delicadamente alguém, a pessoa está sentindo a tua delicadeza e tu também. E se tu bate forte, aquele tapinha de amigo, né? E aí, cara? Né? Pô, tu sente na tua mão o ardor que ele vai sentir. Claro que pode pegar de mau jeito numa mão e doer mais uma mão que a outra. Claro que tem pessoas mais resistentes a dor do que outra. Mas na hora do contato, a ação tem o mesmo valor ou módulo da reação. E a direção é a mesma? Os sentidos são opostos, mas a direção é a mesma. A direção é uma linha imaginária, né, galera? Se eu empurro a cadeira na horizontal, para onde é que ela vai me empurrar? Na horizontal. Se eu empurro a cadeira na vertical, para onde é que é a força de reação? Na vertical. Só que se eu empurro de cima para baixo, a cadeira me empurra de baixo para cima. Se eu empurro na horizontal da esquerda para a direita, a cadeira me empurra na horizontal da direita. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos. Então se anula. Por que não se anula? Atuam em corpos diferentes. É por isso que não se anula. Na verdade, assim, diz aquela máquina de prova de pegar metais espessos e esticando até partir, né? Na verdade, assim, nem são cordas. São engrenagens brutais, né? E uma garra brutal que vai esticando com um mecanismo metálico. Não tem corda na jogada, precisa de cordas muito fortes. Ah, sim. Entendi. Se tu for pensar, cara, cada elemento da corda, né? Se eu tenho lá um navio, e aí ele está amarrado no porto com uma super corda naqueles tarugos metálicos que eu citei. Beleza? Se eu for analisar cada pedaço da corda está sendo esticado por um lado e por outro com uma força igual. Então a resultante na corda é zero, por isso que a corda está parada. A mesma coisa aqui. Se eu for olhar esse tarugo metálico, a corda aplica uma força nele, mas o chão, já que isso aqui está enterrado no chão, faz uma força com a mesma direção, sentido oposto, e por isso o tarugo está parado. Mas se der uma ventania muito bizarra, e a força for maior que a força que o concreto puder fazer, eu vou arrancar esse objeto. Mas em cada situação que um objeto faz força no outro, a força que um faz no outro tem que ser sempre a mesma. O objeto quebrando ou não, o objeto se deslocando ou não. Beleza? Então cuidado, ó. Fiz 10 newtons, a cadeira faz quanto em mim? 10. Fiz 10 newtons, a cadeira faz 10, independente de estar andando ou não. No caso do bar, digamos que a corda está prendendo uma força no objeto de metal. Sim. E a corda se parte. A força se cessa instantaneamente ou ele vai voltar? Olha, muito bacana a tua pergunta, garoto. O negócio é o seguinte, ó. Se a corda se parte, exatamente na hora que as moléculas ali desencostaram e não puderam mais fazer força uma na outra, na hora que essa força aqui cai a zero, a força na corda, a força que a corda fazia lá devido à tensão dela vai a zero.
Só que tu concorda que essa corda tem um certo peso? Então tu vê, eu estou desprezando o peso da corda. Como a corda vai ficar pendurada no navio, ainda vai existir uma mini força atuando ali no navio. Mas não tem nada a ver com a força original que vinha da tensão da corda. Então é isso mesmo, cara, ó. Eu e tu esticando uma corda, beleza? Soltei a corda, tu vai sentir na hora a mudança. Agora, ó, só entre nós. Depois tu vai ver na faculdade que esse tipo de movimento, ele percorre a corda na velocidade do som. Então se eu estou com uma corda esticando aqui e solto a corda, tu só vai sentir depois que a velocidade do som através da corda chegasse até em ti. Certo? Então na prática, depois a gente vai ver que não é bem assim, que demora um pouco para a informação chegar até vocês. Senão ela andaria mais que a velocidade da luz. Aí, né, tem uma informação quando eu puxo a corda aqui, não tem? E tu sente essa informação aí, né? Tu puxa junto. E nós estamos aqui no campo de guerra. E nós estamos empatados. Quando eu soltar, por enquanto a gente pode dizer que instantaneamente tu percebe, meu Deus, o cara largou a corda e cai para trás. Mas depois nós veremos que tem um certo tempo de reação para isso acontecer. Beleza? Que ocorre na velocidade do som. Mas isso seria muito profundo para a gente discutir agora. Beleza? Agora olha só. Olha só. Se é um imã atraindo outro imã, é uma força má. Se esse imã atrai esse, então esse imã. E que tipo de força é? As duas são de campo, né? Esta que faz força nesse é magnética, então o outro imã faz força magnética. Se eu atraio a terra, a força que a terra faz em mim é do tipo Gra, e a força que eu faço na terra na atração. Cuidado, cuidado, bacana, vamos esmiuçar isso. Vamos esmiuçar isso. Olha só. Calma, calma. Terra e caixa. Bem exagerada a caixa, só para a gente visualizar. Beleza? A Terra, cada molécula da Terra atrai cada molécula da caixa. Só que somando essas infinitas mini forças, dá uma força resultante que a gente chama de força peso. Mas se a Terra atrai a caixa com uma força P, a caixa atrai a Terra com uma força P também, né? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos, e não se anulam. E não se anulam, pois isso, o peso está atuando na caixa e o peso que a caixa exerce na Terra atua na Terra. Mas está parado, não está? Se está parado, a resultante é? Então, peraí, vou desenhar só a caixa e vou desenhar só a Terra, para a gente entender o que está acontecendo. A Terra atrai a caixa com uma força P. A caixa atrai a Terra com uma força que eu vou chamar de P', só para a gente saber que é um vetor diferente. Mas se tivesse só a força peso, teria aceleração, não teria? Se está parada, é que tem outra força atuando na caixa. Para onde atua essa força? Para cima. Que valor tem essa força? Igual ao P. Alguém lembra o nome dessa força? Força normal. Então, na verdade, quem está se anulando é ação e reação? Não, porque essa é a ação, aquela é a reação. Mas espera aí, para toda ação, então quem é a reação da normal? Se a peso é ação, a P' é reação gravitacional, gravitacional. A força normal não é uma força de contato? O objeto encostou na Terra. Se o objeto encostou na Terra, a Terra encostou? Se a Terra fez uma força na caixa, a caixa fez uma força aqui, ó. Beleza? Cuidado, gente. Então, ó, acabei de representar o que está acontecendo numa situação como essa, ó. Caixa é uma cadeira, não, é uma caixa. E terra é uma mesa, não, é a superfície da Terra. Pelo amor de Deus, não venha avacalhar com a minha aula. Terra, caixa. Tudo bem? Bem criativos vocês são, né? Então tá bom. Outra uma atração, cara, ó. Caramba, atração de que tipo? Então essa cadeira também atrai a Terra. Concorda comigo? E que tipo é essa atração? A força que a Terra faz na cadeira eu vou representar na caixa, né? Eu vou representar no centro da caixa, tá aqui, ó. Beleza? Mas se a Terra está atraindo a caixa, é porque a caixa também atrai. Eu vou representar essa força no centro da Terra. Ela atua só no centro da Terra? Ela atua em todos os átomos da Terra. A resultante a gente representa no centro. Tá beleza?
Mas aqui, quando eu vou soltar, ó, deixa eu ver. Caramba, tem uma força aqui na minha mão. Essa atração gravitacional, para a cadeira não penetrar no chão, para o bloco não penetrar no chão, o chão resiste. E se eu colocar a mão aqui, ó, eu sinto que tem uma força. Mas espera aí, se está parada, a resultante é? Então a força que empurra a cadeira para baixo tem que ser igual à força que empurra para cima. Essa força, a partir de hoje, nós chamaremos o tempo inteiro de força normal. Só que, se a cadeira empurra a mesa deve empurrar a cadeira. Então se eu fiz essa força aqui, que é a força que o chão faz no bloco, então eu tenho que fazer uma força que o bloco faz no chão. Claro, se encosta, a força que um faz no outro tem que ser a mesma. É isso aí. Diz que quando se encosta, a força é a mesma. Ou seja, se não encosta, a força é diferente. A força com que a Terra puxa o penal é diferente do que o penal puxa a Terra. Todo mundo não, tem que pensar. Tem que viajar um pouquinho. Qual é a resultante da cadeira? Que força atua na cadeira? A gravitacional e a normal. Tá vendo aonde é normal? Na minha mão. Resultante? Se a cadeira, vamos fazer o seguinte, ó. A cadeira tem um peso de 10 newtons. Quanto é que é normal agora? A cadeira tem um peso de 10 newtons. Quanto é que é normal agora? Só que agora sou eu que estou fazendo. Não mudou nada. Certo? Então, resultante zero. Normal igual ao peso. Resultante zero. Normal igual ao peso. Antes, a normal atuava da cadeira da superfície no bloco e do bloco na superfície. Quando eu faço isso, a normal agora, a minha mão é que está produzindo normal na cadeira. Mas a cadeira também está me empurrando. E tu concorda que o meu pé nessa hora tem que fazer mais força do que assim? É, né? Porque antes o meu pé estava só equilibrando o meu peso. Quando eu botei a cadeira em cima de mim, o meu pé tem que equilibrar o peso da cadeira também, né? Concorda comigo? Então tu vê, se tivesse uma balança agora embaixo do meu pé, e eu olhasse o peso da balança e olhasse o peso da balança agora, eu subtraindo os pesos, eu teria a massa da cadeira. Concorda comigo? Eu tenho 70 quilos. Aí, ó, 70 redondo. Agora eu tenho 78,5. 8,5, pelo amor de Deus? Tranquilo, galera? Não é nada demais, né? Não violou nada do que a gente... Ó, só pra tu sentir. Só pra tu sentir, então. Olha só. Tu conhece essa fórmula aqui, ó? Já viste falar essa fórmula? Deixa eu ver, o que é isso? Peso. Quero o nome completo. Aceleração gravitacional, aceleração da gravidade. Porque gravidade parece que é um ente mágico, né? Ou seja, se tu fala que é a aceleração da gravidade, tu és consciente que é a aceleração causada pela presença da gravidade. Massa atrai massa. Amiguinhos, tenho aqui um sujeito no chão, bem feliz ele está. E ele tem uma massa de 60 quilogramas. Já que a gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo, eu pergunto, dá para calcular o peso desse sujeito? O peso. Isso, só vou copiar a fórmula para ficar elegante. 60 vezes 10. Então cuidado, ó, o cara escuta 600 newtons, pode parecer um número grande, mas é equivalente a 60 quilos. Ah, o peso de um jovem aí de vocês. Né? Vocês estão mais ou menos nessa faixa, eu diria, né? 50, 60, 70, por aí. Ó, galerinha, eu pergunto a vocês então, qual é a normal atuando nesse sujeito? Claro, né? Se eu for representar o cara através de um diagrama de forças, eu perceberia que tem o peso que atrai ele para baixo, mas já que ele está parado, a resultante é zero. E então não pode ter força só para baixo, tem que ter uma força de mesmo módulo. Como é o nome dessa força? Normal. E já que a resultante é zero, se uma força para baixo é positiva, então uma para cima tem que ser negativa. Vou dizer então que para baixo é positivo. Vamos ver. P menos N
igual a zero, né? Porque se uma é para baixo é positiva, a para cima faz sentido? E menos passa para lá. Pronto, ó. Por isso que a normal atuando no cara é 600 newtons. Essa então é uma pergunta que sempre vai aparecer para ti. Calcule a normal atuando no objeto. E por enquanto, para calcular a normal, o que a gente faz? Calcula o peso. Uma um pouquinho melhor, ó. Uma um pouquinho melhor. Duas caixinhas. Caixinha A e caixinha B. A caixinha B tem 3 quilos. A caixinha A tem 8 quilos. Eu quero saber a normal atuando na caixa A e a normal atuando na caixa B. Vai! Teu primeiro exercício. É para fazer. Faz ali, faz o desenho das setinhas também. Que nem eu fiz depois, ó. Eu quero a normal atuando na caixa A e a normal atuando na caixa B. Vamos ver se vocês entenderam a terceira lei de Newton. A lei da ação e reação.